Ela é a mesma gravação, né, Michele? É isso aí, né? Legal. Tô gostando do Teams, viu, Michele? Eu tô achando... Não, mas eu tô achando ele melhor do que o outro. Eu tô achando ele mais intuitivo do que o outro que a gente usava. Zoom? Do que o Zoom, é. Bom, ó, a gente abriu um monte de coisas aqui interessantes. Não sei se a gente, por enquanto, guarda essas informações para a semana que vem, para o próximo encontro nosso. A gente começa a leitura. Vamos manter isso de fazer a leitura do livro? Sim. Então, mantemos isso, e aí a gente aprofunda na medida em que a gente vai lendo. Acho que a gente já delineou o começo da conversa nossa aqui, né? As primeiras pesquisas que a gente vai fazer, eu acho que a gente já conseguiu delinear por onde vai, utilizando os livros de ocorrência, que eu achei que foi uma iniciativa. Eu não lembro nem como é que a gente chegou em livro de ocorrência, mas que foi interessante. Eu lembro de eu ter dito uma coisa, assim, que uma maneira de você conhecer o que acontece na escola é pelo livro de ocorrência. Eu lembro de dizer isso, mas eu não lembro em que momento e como que nós chegamos nessa coisa do livro aí. Mas isso que é legal, enfim, que o grupo é vivo e as ideias vão rolando, né? Então, acho que a gente conseguiu pensar aqui em trabalho que a gente já pode até dar uma caminhada com eles. E aí, na próxima semana, no próximo encontro, a gente começa a leitura do livro e estabelecendo pontes com esses temas que a gente colocou aqui. Tudo bem? Pode ser assim, então? Legal. E vamos retomar lá o estudo, então, do Alisson, a sugestão do Alisson do texto lá. Vamos tentar não, nós vamos matar hoje, Alisson. Onde a gente chegar, a gente chegou. Vocês me permitam aí, o Fábio e o Edivan que não estavam, a Michelle e o pedir a permissão de vocês, fazer um breve resumo aí, tentar fazer um breve resumo até onde nós chegamos, para meio que direcionar um pouco a turma que não estava. Tem problema para vocês? Não? Tranquilo. Não? Tem, Michelle? Tem, Cacau? Não. Tranquilo. Então vamos lá. Então, nós estamos lá no Mal Líquido, né, que é o texto do Bauman com Leônidas. Isso é um texto que ele é um texto, é um livro, né? Nós pegamos o capítulo 1. O capítulo 1 é bem denso, porque o Bauman e o Leônidas, eles tratam de muitos assuntos dentro do capítulo, mas é um texto muito esclarecedor. É lógico que eles partem de uma pesquisa da Europa e ali praticamente dos países bálticos, mas que vale muito aqui para a gente trazer para a nossa realidade. Por que a gente pegou esse livro aí? Pegou esse livro porque a gente estava estudando lá na primeira etapa, durante a pandemia, a gente estava estudando Medo Líquido e Vida Líquida, que é do Bauman, que é a série do Bauman aí que ele vem trabalhando, principalmente para aqueles professores que naquele momento estavam se sentindo muito agoniados porque não conseguiam dar aula pelo famoso Teams. Pelo Google Classroom. Então, a gente ali, para acalmar a turma que estava ali apavorada, que nós chegamos numa meta que estava só 20% dos estudantes entrando no Google Classroom, pelas condições que tem na vida real, né, gente? Vida real é vida real. O cara não tem internet, o cara não tem computador, enfim, uma série de coisas. Não tem gente, não tem família para ajudar, né? Então, aquele período foi um período muito ruim para os docentes e para toda a escola, porque a gente não conseguia ter contato. E ali a gente precisava dar uma acalmada um pouco na nossa turma e a gente começou a estudar esses livros e criar texto a partir dos livros para dar uma acalmada naquela turma. Ele começa o texto dizendo um pouquinho lá da Margaret Thatcher, né, na introdução, dizendo como... E aí o Cacau fala bem, ele coloca, eu lembro dele, que é a primeira liberalista, né, neoliberalista ou liberalista, porque quando a Margaret Thatcher fala, ó, agora a vida é assim. Quem não for assim, meu amigo, está fora do sistema. Então eles começam por lá e depois eles vão avançando, dizendo que o Estado cada vez mais vai sumindo da nossa vida, vai deixando o sujeito sozinho e cada um vai se virando. E quem puder se virar melhor, vai se dar melhor na vida. E aí ele começa a privatizar até a utopia da gente. As utopias já são privatizadas.
Só histórias individuais agora é o que vale, não tem mais histórias coletivas. São histórias individuais. Então, quando você fala, pô, eu venci na vida, olha lá. Eu mesmo estava vendo os jogadores desses dias, né, conversando. Pô, o time é 11, são 11 jogadores, o cara fala só sobre ele. Fala sempre quando pega na entrevista, ele fala só sobre ele, minha história de vida, e ergue a mão para o céu, como Deus tivesse ajudado ele. Então, aquelas histórias bem individuais mesmo. E aí, tô tentando ser rápido para chegar até o slide, viu? Que nós terminamos aí, Fábio e Edvan. Qualquer coisa, vão me parando aí, Cacau e Michele também. E aí ele faz um pouco lá, ele faz um pouco da discussão entre a Alemanha e a Rússia, que ele diz que a Alemanha, apesar dos erros dela, da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, ela vem o tempo todo pedindo desculpa pelos erros que cometeu e tentando acertar. Enquanto a Rússia, ela continua, a Rússia agora, na antiga União Soviética, agora a Rússia, continua dizendo o seguinte, não, a coisa é assim mesmo, e o Leviatã dela não tem nenhum momento de pedir desculpa e continua avançando no mundo para destruir aquilo que ele acha que é deplorável para aquela região. E aí ele fala um pouco que a honestidade intelectual está desaparecendo. Então, quando me convém, eu faço o que me convém. Quando não convém, a minha intelectualidade ela some ali. Então, não há mais honestidade nem intelectual. E aí nós vamos chegar lá, e essa parte é interessante, que ele fala que o mal líquido está tão presente na nossa vida que agora aqueles soldados que antigamente eles viam a face do seu inimigo, ele via o inimigo morto, eles até sofria com aquilo. A guerra do Vietnã, ela é muito prova disso, né? A gente assiste aqueles filmes, aqueles caras que ficaram sequelados com o que eles viram. Agora eles não vê mais, por quê? Porque agora é um drone, que o cara direciona o drone para o lugar lá, e aí mata um monte de gente lá, e o cara nem viu que ele matou, ele apenas matou. Então isso daí, o mal agora você nem vê mais. E a promessa de modernidade, aquela promessa de modernidade, que a tecnologia ia transformar nossas vidas, que as nossas vidas iam ficar mais fáceis, ela não se concretizou. Pelo contrário, ela aprofundou. Quem trabalha mais agora, fica mais no celular, tem que toda hora estar conectado. Então, aquela promessa não foi verdade. É uma promessa vazia, uma promessa que ficou, agora cada vez mais os trabalhadores estão trabalhando mais com a tecnologia e desempregando mais também. É que a proposta também, a promessa da modernidade, não se contava com o capitalismo. Então, o capitalismo não era nem conhecido ainda, porque a modernidade começa lá no século XV, século XVI, né? Então, enfim, na medida em que começa a Revolução Industrial, aí sim, aí vem essa possibilidade. A ideia primeira é essa, que agora todo mundo vai viver bem, né? Só que quem profetizou isso esqueceu dessa característica do capitalismo, que o capitalismo está se lixando, né? Para as questões sociais e tal. E por isso que também, dentro da corrente marxista, a ideia de que o dono do capital também é alienado. Ele também é alienado pelo capital. O capital manda ele fazer certas coisas. Ele tem que fazer as coisas, porque senão o negócio dele naufraga. Então ele tem que demitir, ele tem que contratar estagiário no lugar de profissional, enfim. E aí, claro, vem todas as receitas dos programas neoliberais, né? Que é o centro da discussão que os dois estão fazendo, né? De como o neoliberalismo. Então, eles dão exemplo lá do país. Como é que é o nome do país mesmo? Que é do outro lá? Lituânia. A Lituânia. Né? O que transformou-se, né? O que ela se transformou, né? Com o projeto neoliberal, né? Um país de velhos. Porque os jovens saem em busca de outras oportunidades, né? Então, aí ele vai passar pela parte da mídia. E aí nós conversamos um pouquinho, Edivan e Fábio,
que a nossa mídia, o tempo todo, se você ficar tarde, se você faltar um dia, dá uma abonada lá e fica tarde, e fica naqueles programas da tarde. É violência do começo ao final. Então, ou o cara está falando de violência, ou o cara está fazendo fofoca de celebridade, que um está toda hora cutucando um outro. Enfim, o que isso significa? Significa dizer o seguinte: nós não estamos tratando o efeito, mas estamos tratando a causa, né? Não estamos tratando a causa, só estamos tratando o efeito. Qual é o efeito? O cara é vagabundo, então ele está matando todo mundo, né? Ele mata, ele rouba, ele espanca, ele faz qualquer coisa, e aquela notícia se torna gigantesca, sem tratar a causa daquilo, que são a causa as causas sociais mesmo, da divisão de bens, da divisão societária, que hoje está cada vez mais desigual. O Brasil, ele próprio cita, e o Galeano cita, que o Brasil é o país mais desigual do mundo, porque onde os ricos aqui, eles são tão ricos quanto os europeus, e os pobres são tão pobres quanto os africanos. Então, essa causa ela não é tratada pela mídia. A mídia trata só o efeito. Qual o efeito? Olha, o cara bandido foi lá, pegou a menina e colocou lá em cima e tirou, e é o tempo todo isso. E aí ele também passa, e aí nós passamos um pouquinho pelos nossos reality show. Pasme, Michele e Cacau, Edivan e Fábio. Essa semana eu estava assistindo, a gente tem que assistir para falar um pouco, né? Eu estava assistindo aquele novo reality lá, Estrelas da Casa, né? Porque é um reality, não sei se vocês viram, é um reality de música e tal, mas agora não é só a música mais. Antigamente os caras colocavam, competiam entre a música e tal, que a gente tinha discordância. Eu, por exemplo, tinha discordância, acho que todo mundo deveria cantar até o final, e pontuava, já que tem que ser um campeão sempre nessa sociedade, aquela pontuação final, mas não tinha. Mas agora piorou. Agora eles colocaram os caras na casa, os caras, além de cantar, além de fazer os confrontos entre eles cantar, eles ficam toda hora arrumando dinâmicas que fica colocando um contra o outro. Então aí tem que se vingar do outro, tem que tirar um do quarto, aí tem que colocar um para confrontar com o cara que gosta. É o tempo todo aquela vingança, o tempo todo aquele arzinho de vingar, ser vingativo o tempo todo. Não basta mais só cantar agora você tem que ser vingativo também. Então, aí a gente falava um pouco desses programas e eu fui assistir esse programa aí. Então, é um reality piorado de música. Porque agora, eu além de cantar, eu tenho que ser vingativo. Eu tenho que ser vingativo. Eu não preciso só cantar bem, eu tenho que ser vingativo. Porque se eu não for vingativo, eu não ganho o programa. Então, é um pouco disso. O Bauman também fala muito sobre isso. E aí nós vamos chegar... As pessoas agora, ele vai dizer que está sem hospitalidade. Por quê? Porque nós criamos nós estamos numa tal sociedade que o individualismo chegou a tal ponto, o neoliberalismo com o individualismo chegou a tal ponto, que agora não existe mais a hospitalidade, não existe mais o senso coletivo. Agora nós estamos no senso do individual. E aí nós demos um cheque em branco para tudo isso. Isso é legal ele falar. O que acontece? Como a violência aumentou, como o efeito de toda essa causa, a violência aumentou, agora nós podemos ter câmera em todos os lugares. Então nós demos cheque em branco. Câmera agora é o que vai salvar a gente. Então hoje eu falava para a Michele e para o Cacau, que estava no último, que agora a gente anda na São Miguel, da São Miguel, da ponta que você pega até o último lugar, você tem câmera quase que de 10 em 10 metros te vigiando. Então, o Bauman já falou isso, nós demos um cheque branco. Então, com esses efeitos que teve, nós falamos, olha, agora a câmera é o que vai nos proteger. Então, uma das nossas proteções é ter câmera em tudo quanto é lugar. Então, nós estamos quase o tempo todo num reality sendo visualizado. E aí eu dizia também que as escolas agora, elas têm as câmeras da GCM que não servem para absolutamente nada. Essa semana mesmo teve um carro que o cara conseguiu abrir na rua, em frente à escola, abriu na rua, foi do coordenador, ele abriu o carro, roubou a bateria dele, levou embora, e aí eu falei para a GCM, vocês têm as câmeras de vocês agora que flagram tudo aqui, né? Vocês podem passar as imagens para a gente até saber quem é o rapaz que está fazendo? Até hoje eu estou esperando. Roubou de dentro do estacionamento? Não, na rua. Na rua. Ele abriu o capô e roubou a bateria. Caraca. Conseguiu fazer isso. E nós temos câmera que pega tudo. E eu só falei para o papai da GCM, você consegue as imagens? Estou esperando até hoje as imagens. Será que é fake? Eu não sei, deve ser, porque tem lugar que usa câmera fake, né?
caras você botam... então, é o que a gente volta aqui, né? Nós demos esse cheque em branco que essas câmeras vão nos proteger, e quando você precisa delas, elas não estão à disposição. Olha só, pedi. Aí ele falou, vou tentar, estou esperando já 7 dias hoje, e ele não deu as imagens até agora. Ô, Alisson, Oi. eles ficam lá dentro da escola também? Quando tem o DEAC, sim. Mas eu peço Não. para eles ficarem sempre no portão. Não, do lado de dentro, durante o período de aulas, eles ficam ou não? Quando tem o DEAC, que é a hora extra deles, eles ficam. Quando tem alguém, mas eu não deixo eles ficarem do lado de dentro, eu peço para eles ficarem sempre do lado de fora, para olhar a parte de fora, entendeu? E não ter contato com o estudante. Quer dizer que esse programa da prefeitura associado à guarda está previsto a presença do guarda dentro da escola? Quando eles têm um tipo de hora extra da prefeitura. Sim. Aí, por exemplo, um quer fazer hora extra, ele chega na base móvel deles e aí fala, eu quero fazer hora extra. Aí fala, tem essa escola. Então eles vão lá e fazem hora extra nessa escola, que são 12 horas. 12 Dentro horas. da escola? Dentro da escola. Mas para fazer o quê? Na verdade, pelo que a gente ficou sabendo, eles estariam no interno da escola, das escolas com mais problemas aí com relação à violência, né? Aí a gente pergunta, por exemplo, lá no Juarez a gente não tem esse tipo de problema, mas eles construíram a base deles, eles definiram que a base era lá justamente para não ter acesso a esses problemas. É uma coisa que a gente estava discutindo esses dias no PEA, porque é complicado, eles tiram a nossa liberdade, tira a concentração dos alunos, é uma estadia desnecessária, não tem o porquê desses caras estarem dentro da escola. Até mesmo porque a gente está discutindo o tempo inteiro essa questão da militarização das escolas, Sim. E é um passo para esses caras estarem, se for o caso, inclusive servindo de velha alcoviteira para ficar passando dados aí para uma corporação e falar, realmente a gente precisa instalar aí o processo de militarização das escolas, né? Então, assim, é um programa aí dessa atual gestão, espero que isso se mude, porque não tem sentido desses caras estarem dentro da escola. Nossa, que absurdo. E aí vamos chegar lá na parte agora. Agora a gente chega aqui. Acabei meu resuminho, vamos tentar chegar lá. Então, o Bauman lá na... Deixa eu ver só que slide eu estou aqui. Lá na página 58, ele vai terminar essa primeira parte aí dizendo o seguinte: hoje, em muitas partes, reclama-se maior segurança, mas enquanto não eliminarem a exclusão e a desigualdade dentro da sociedade entre os vários povos, será impossível desarraigar a violência. Então, isso aqui, a gente nem precisa comentar esse grupo aqui, porque é consenso isso, né? E aí ele vai falando das zonas periféricas, né? Zonas periféricas está deixada à própria sorte. A própria sorte. Então, cada vez que você vai para as zonas periféricas, então, por exemplo, eu estou morando mais para cá, para Penha. Como é que faz? Os sistemas de públicos, eles são mais aparentes aqui do que onde eu morava. Então, as calçadas são melhores, o sistema de esgoto é melhor. Quando você vai para as zonas periféricas, ela vai piorando. Ele vai piorando. Cada vez tem menos sistemas de amparo público. E aí ele vai chegar na parte da religião. Ele vai falar sobre religião. Ele vai dizer que uma religião reclama da outra. A religião. Os protestantes dizem que o mal está com os... Ai, meu Deus. Com os... Ai, meu Deus, como vem a palavra? Vou ver aqui. Os umbandistas, os católicos? Não, os árabes. Os muçulmanos. Muçulmanos. Os islâmicos. Os islâmicos. Então, os islâmicos, eles têm uma guerra mundial. Só que ele vai dizer por outra parte.
A própria igreja, o próprio protestante vai chegar ao seguinte: a conclusão da religião monoteísta é que só existe um Deus. Tudo que se faça em seu nome contra seus detratores, por cruel que seja, é válido. Sem dúvida, equivale aos escrúpulos. Então, olha só. Nós estamos falando dos muçulmanos, que eles destroem, mas essa outra fé aqui, em nome de um Deus único, eles também matam. Eles são capazes de fazer, inclusive, uma segunda cruzada. Né? Nós tivemos uma cruzada católica, nós vamos ter que ter medo da cruzada evangélica. Porque em nome desse Deus aqui, quem não tiver a favor desse Deus e não tiver fazendo a favor desse Deus o que eles acham ter feito, eles matam também. Então você tem duas contradições aí, tem uma contradição grande. E ele vai dizer ainda mais: os muçulmanos, eles não vão ter problema em achar pessoas que os seguem, porque os jovens estão tão jogados ao mundo e tão sem soluções que não é difícil um muçulmano chegar para um jovem e falar: olha, a solução é essa agora, é a gente pegar. Então todos os países do mundo, eles vão buscando também esses jovens que estão jogados à marginalidade. Sabe que, Alisson, uma coisa que me surpreendeu nesse começo de ano, no semestre passado, estava com a turma de primeiro semestre, e eu não lembro por quê, mas aconteceu aquela coisa do boné, do uso do boné. Eu não lembro em que assunto que rolou na aula que apareceu isso aí. E aí eu perguntei para todos os que usavam boné. Eu falei assim: há algum lugar em que você tira o boné? A resposta foi unânime: na igreja. E aí o que surpreendeu? Não era um número pequeno, era um número grande de meninos. E eu falei assim: porra, então as igrejas estão abafando, né? Porque a quantidade de gente aqui, de cara de boné, que só tira o boné quando está na igreja, eu entendi que eram frequentadores da igreja. Então, assim, o protestantismo, principalmente esse neopentecostal, ele está envolvendo a juventude de maneira grande. Porque tem uma linha evangélica protestante que trabalha com música, né? Que os meninos aprendem, os meninos aprendem um instrumento musical, então eles estão ligados nos eventos culturais e tal. Mas tem outras que é só grosseria, né? Só coisa ruim mesmo. Isso é interessante, só para eu concluir, Alisson, e o que eu achei bem interessante da fala deles aqui é essa coisa do Deus único. Como o Deus único propicia a violência, né? Como a ideia, não é o Deus único, né? Mas a ideia de Deus único, como essa ideia é, de fato, e principalmente, como é o Velho Testamento. Né? Aquele que Deus escolheu, aquele povo, e vão lá, matem todo mundo. Vai lá os caras e mata todo mundo. Não tem um senão. Deixem as crianças de lado. Não. E eu estou lendo, hein? Eu estou na página aí 1900 e pouco do Velho Testamento. Aí eu já estava de saco cheio de tanto sangue, comecei a ler o Novo Testamento. Então já li acho que Marcos e Tiago, acho, na sequência ali. E que eu achei uma situação interessante. E quem está tendo que me aturar é o Eric, né? Porque tudo que eu vejo ali, eu estou olhando aquilo como um pesquisador, né? Então, tudo que eu destaco ali, eu mando para o Eric. Eric. E eu achei muito interessante, lendo o Novo Testamento, quando Jesus renega a sua família. Ele está lá num lugar cheio de gente, né? E aí chega alguém e fala assim para ele, um dos discípulos, né? Chega lá e fala assim: Jesus, sua mãe está aí, teus irmãos. Que mãe? Que irmãos? Vocês são meus irmãos. E eu mandei pro Eric, né? Falei: olha a concepção de família, que interessante, né? Então você pega hoje os evangélicos de hoje com essa coisa da família e tal, e claro que aí vem outras explicações, né? Aí vão interpretar. Agora vamos interpretar.
Então, Mas ele a faz coisa do bem, Deus único realmente é uma invenção terrível para a história, né? ele faz bem esse aparato, né? Porque ele faz a crítica que os extremistas, eles matam, mas o Deus único faz isso também. Então, em nome desse Deus único, eu vou matando, eu vou lá, quem não tiver a meu favor. E o negócio da família é interessante porque ele bate diretamente com o que a gente pensa aqui. O que a gente pensa, né? Que é aquele negócio, puxa, caramba, se fosse meu filho, eu penso como se fosse meu filho, né? É que aí vai na situação de Jesus, mas meu filho não teria que ser todos? Todos não teriam que ter essa mesma, pô, não pode atropelar ninguém, não é meu filho e ninguém. Mas como atropelou uma pessoa, puxa, mas eu penso como se fosse meu filho. Então é um pouco que surgiu a extremismo entre as duas religiões. Então lá, se você tem o extremo lá que joga bomba, que eles ficam traçando o muçulmano, que todo muçulmano joga bomba, você tem do outro lado a religião monoteísta que ao todo tempo está dizendo, olha, se você não conhece Deus, você vai ver sangue pela frente. Tá? E aí o Bauman vai chegar na parte dos recursos Alisson, naturais. Ele vai... Oi? não, é Deixa eu... só para a gente colocar na página, isso que você está falando do monoteísmo, está na página 73. Não sei se eu achei um arquivo aqui do livro no Ko-fi, que um site de PDFs. Não sei se o pessoal, é a mesma página que você está usando, mas está É a falando mesma. sobre, é a mesma? 73. Aí está falando assim, a fé monoteísta é, por sua natureza, militante e vive num estado de inimizade permanente e guerra intermitente, quente ou fria, com o mundo fora dos seus domínios. É vista, por esse motivo, como uma escolha particularmente tentadora, com efeito a favorita, de motivação para guerreiros de uma grande variedade de causas. E aí ele vai falando sobre essa questão, né, da necessidade de se fazer aí a justiça, etc., por meio da fé, né? Mas a fé é monoteísta. E nessa página 73, ele também usa uma expressão que é interessante, que eu nunca tinha ouvido falar, que ele está falando na guerra contra os vizinhos. Porque ele está falando ali dos Balcãs, né? Então, da dissolução da União Soviética e como é que esses territórios foram se fazendo. E ele fala aqui em mixofilia. Eu acho que é assim a expressão. Que fala em mixofobia. Então, que é eu ter medo, eu ter ojeriza pelo meu vizinho. Se eu não me engano, ele conta, não sei se é daí, não, é de outro livro que eu li, eu acho, de como esses caras dos Balcãs, de como eles, especialmente na Iugoslávia, que os caras eram amigos desde a infância e juventude, e de repente um virou sérvio e o outro virou croata. Acho que não foi desse livro, né? Não é desse livro. Não, mas esse livro. É do livro Identidades, é um outro livro sobre identidades que eu estava lendo. E como aquele cara passou a odiar aquele amigo dele de infância, de juventude e tal, ele passou a odiar porque nós temos características diferentes. Porque eu sou um croata e ele é um sérvio. Então, há uma relação de inferioridade do ponto de vista de práticas culturais entre esses dois países. Se eu não me engano, os sérvios se acham mais tchan. Os sérvios seriam sudestino, digamos assim, enquanto que o croata seria um nordestino, alguma coisa assim. Então, e aí ele fala aqui em mixofilia, que eu nunca tinha ouvido falar. Alguém já tinha ouvido falar nessa expressão? Só vi no livro também, nesse livro. E aí o Bauman vai falar um pouco dos recursos naturais. Ele vai puxar lá a Ilha de Páscoa, aquele pedaço isolado lá do Chile, que todo mundo vê pela TV, mas quando vai no Chile ninguém vai lá ver, né? Tem lá os Moais, tudo que foi uma civilização próspera. Só que eles acabaram esgotando todos os recursos naturais que ali estavam. Foi pela utilização mal dos recursos, pela autopopulação, né? Os assentamentos, e aí começou a guerra entre eles. Entre eles próprios começaram. E aí eu puxei um pouco a civilização maia, que eu venho estudando um pouco. A civilização maia foi a civilização, ela
era mais próspera que a egípcia, civilização maia. No entanto, eles entraram num esgotamento da terra tão grande, dos recursos naturais, eles acabaram com os recursos naturais. E por último, a última pesquisa que tem é que eles não faziam, a água era sagrada para eles, eles começaram a poluir a água. Os cenotes deles começaram a ser poluídos, porque eles poluíam, porque o cenote dava acesso a outra comunidade, então quando ele poluía, a outra comunidade pegava água poluída, olha só, e aí começou a esgotar. Quando os europeus chegam na civilização maia, tinha pouquíssimos maias, civilizações inteiras, cidades inteiras haviam sumido pelo esgotamento e pelas guerras que começaram entre eles, que são as últimas pesquisas que tem, as pesquisas arqueológicas. E o Bauman fala sobre isso, ele está falando, obviamente, da Ilha de Páscoa. E aí eu trouxe um pouco da civilização maia. E ele fala da mineração, que é destrutiva, né? Que a mineração é uma das piores coisas que tem, né, para o planeta. Destrutiva. E os maias, eles deram lá o canal para a gente, né? Como eles fizeram. As próprias pirâmides deles destruíam quase florestas todas para construir as pirâmides que eles fizeram. Então, você destruía vastas terras de floresta para construir as pirâmides. E aí, Cacau, nós vamos chegar na parte lá, que ele vai falar dos países bálticos e como começa essa história aí do tal do Estado mínimo lá nos países bálticos e como vai ficando um monte de pessoas que estão aposentados, os jovens já não tem mais local, vai procurar e daqui a pouco não vai ter como pagar os aposentados. Então ele coloca algo impensável apenas uma década atrás, muitos europeus têm vivenciado o retorno generalizado daquilo que Karl Marx descreveu como imiseração, ignorando a advertência de Adam Smith de que nenhuma sociedade pode certamente florescer e ser feliz se a maior parte de seus membros for pobre e miserável. Então, o que está acontecendo lá na Europa? Acontecendo em algumas partes do Báltico. Com a tal da questão lá do Estado mínimo diminuir e da questão, eles foram cada vez mais, está envelhecendo, uma sociedade envelhecida, sem oportunidade para os jovens, e está havendo a migração. E daqui a pouco que ele vai chamar de que vai ter alguns países que vai ter um monte de aposentado e nem vai ter como pagar esses aposentados, porque a própria economia, se você não tem como girar, você não tem como pagar. E aí ele coloca, é evidente que um tema comum aqui, e que o sucesso dos países bálticos não é o sucesso de algum. Aumentar o PIB só beneficia aqueles cujos próprios rendimentos estão aumentando, não é o caso de muito. Os países bálticos tornaram suas sociedades polarizadas e segmentadas, dominadas por oligarquias e funcionários públicos com baixos salários, benefícios insignificantes e precariedade para os outros. É uma história de vida tão inexorável pela ideologia, pelas oligarquias, pelos credores, pelas economias, que muitas pessoas estão deixando esses países. Muitos não esperam voltar jamais. Todos eles estão num processo rápido de declínio demográfico que, se continuar, logo se transformará em comunidades de aposentados, sustentadas por pensões enquanto estas durarem. Então, é a questão que está acontecendo em alguns países bálticos. E ele está falando exclusivamente da Lituânia, porque a Lituânia é o Leônidas, né, que é professor lá da Universidade da Lituânia, ele nasceu lá. Ele está estudando, ele está falando exatamente da Lituânia aqui, que aconteceu esse processo. Ô, Alisson, você tem como voltar lá na página 7-9? Não sei se você fez alguma anotação. Quando ele fala do processo de seletividade para as coisas que acontecem, né? Ele fala sobre as hierarquias, quando as pessoas hierarquizam aquilo que se vai fazer como sendo pressuposto de ali uma necessidade em detrimento de outras. Está logo no começo da página. Acho que é o seu. Está lá, podemos ter recentemente falado, escrito. Pegou aí? Mas pode falar, Edvan. Pode falar, Posso? pode falar. Então, eu vou ler aqui o parágrafo, aí a gente discute. Ó, podemos ter recentemente falado
e escrito mais do que antes sobre os perigos que ameaçam a sustentabilidade no nosso planeta, e também sobre nossas perspectivas de sobrevivência coletiva. Mas nossa conduta e as realizações dela decorrentes não acompanham as palavras, não importam quantos de nós tenham sido abordados, nem o nível de poder e influência em que elas foram pronunciadas. Isso também é, em si mesmo, uma manifestação da liquidez do mal, né? Aí nosso discernimento coletivo, ainda breve, assim parece cobrir uma grande distância a fim de alcançar nossa consciência coletiva e, através dela, gerar uma adequada ação conjunta. E aí está falando justamente dessa questão da seletividade, né? Daquilo que se estabelece como sendo prioridade ou não para a realização das coisas. Não sei se você tinha anotado isso, mas Não, quando sim. eu li, né, peguei a parte da página 58, quando você parou, e fui lendo até página 80 e alguma coisa. E aí, essa parte eu achei interessante para a gente estar discutindo também. Você vê, né? O que você está falando aí, ó, 3,5 milhões de lituanos já saíram da Lituânia e da Letônia, que são países pequenos, com populações pequenas já, né? E todas as pessoas, muitos deles instruídos, ativos, engenheiros, porque não tinha mais o que fazer naqueles países pela tal da austeridade fiscal que se criaram nesses países, né? Então, eles saíram dos países. Hoje estão vivendo na União Soviética, estão vivendo na Inglaterra, quase com comunidades de letões e lituânios, pela tal da austeridade imposta a esses países. Que com a queda do muro, esses países que foram abraçados pelo capitalismo tiveram como influência esse modelo neoliberal, né? Então, de austeridade e tal, que ele cita no texto aqui que esse modelo, né, esse dogma da austeridade se contrapõe ao modelo proposto pelo Keynes, John Maynard Keynes, que foi um importante economista inglês responsável pelas políticas do Estado do bem-estar social, porque foi logo após a Segunda Guerra Mundial, a Europa destruída, então era preciso que o Estado desenvolvesse isso, né? Então, para o Keynes, a questão dos setores produtivos e do gasto público, você fazer um casamento entre gasto público e setor produtivo. Então, que essa tese ainda que se fala hoje do desenvolvimentismo, né, que o governo Lula tem essa característica do governo desenvolvimentista, né, com programas agora de reabilitação industrial, enfim, e que o Keynes ele criou um programa para que o Estado, para que o capitalismo passasse incólume das suas crises cíclicas. Então, como a demanda era puxada pelo Estado, porque num capitalismo puro, as crises vão acontecer, então a crise da superprodução, a crise do desemprego, isso vai acontecer. Então, num projeto de um Estado desenvolvimentista e com possibilidades de políticas públicas para fomentar o setor produtivo, você consegue dar uma limpada nisso, como foi o caso do Brasil na crise de 2008, no segundo mandato do governo Lula, quando todos os países industrializados do primeiro mundo sofreram a beça com aquela crise do Wall Street lá, quando caiu o muro de Wall Street, e nós aqui no Brasil numa boa, porque o Estado, de fato, desempenhou um papel importante no campo da produção e transferência de renda. Então, lembro que o Lula fizeram muita piada da marolinha, aqui vai ser uma marolinha, e de fato foi uma marolinha, né? A importância de você ter uma Petrobras do país é gigantesca, né? Porque a Petrobras ela lida com coisas que são essenciais para a produção, para o mundo inteiro, para o dia, para todos os dias, para todas as horas, né, do que acontece aqui. E quando isso fica na mão, vai para a bolsa, vende, não é mais maioria, aí é preço internacional, aí o que vale é o que estão fazendo com a gente lá, enfim, em qualquer lugar, né? Todas as empresas tirando a maquininha do chá, a maquininha do café, enfim. Isso é um
uma coisinha de nada, mas isso também é um indicativo de tudo isso, né? Dos planos de carreira que vão criando novos planos, né? A cada ano, planos novos. Então, esse drama ele está colocando aqui. É como que esses países pequenos servem como modelo. Como foi o Chile? O Chile do Pinochet foi o grande modelo neoliberal. E olha no que deu. Famílias completamente endividadas, miséria absoluta, né? Fala, Fábio. Não, só balancei a cabeça. Balancei a cabeça aí nas suas reflexões, mas eu não pedi a palavra. Não. Pessoal, um outro termo que ele usa também, não sei se o Alisson anotou aí, a diaforização, né, que é essa espécie de neutralidade, porque ao mesmo tempo que se tem um processo seletivo, mas também tem uma pretensa neutralizações das ações. Aí está lá na página 82. A diáfora. São pensamentos e ações neutros, do ponto de vista de valores e isento de avaliação. Como se isso fosse possível, né? Chega na 82, nós temos 81 aí, na página 81, quando ele vai falar do mantra do consumo, né? Que agora é o que rege aí nossa sociedade. Ele fala, o mantra do consumo crescente que se apresenta como receita universal para a felicidade e satisfação com a vida constitui, afinal, a filosofia hegemônica dos tempos atuais, a mentalidade de quem tem a maior chance de um apoio mais amplo, sobrepondo-se às barreiras culturais e de classe. Aquele filme Saltburn, não sei se vocês assistiram o filme Saltburn? Assiste, do Prime Video. Como é que se chama? Como é que se escreve? Saltburn. Saltburn? Saltburn. Uma palavra só? Ele trata de 3 questões que o Pierre Bourdieu trazia: capital econômico, capital cultural e capital simbólico. Então, são pessoas que vivem num castelo imenso e vão para uma universidade. E eles têm acesso aos 3 conceitos que o Pierre Bourdieu trabalha. O cara tem dinheiro, ele tem capital econômico. Tendo capital econômico, ele tem o capital cultural. Então, você entra no castelo, você vê imagens lindíssimas, você vê obras de arte dos mais renomados artistas do mundo. E tem o capital simbólico, porque eu tenho a simbologia. O que faz um menino pobre que vai para a universidade e conhece aquelas pessoas? Ele arma todo um plano para entrar naquele círculo e tomar aquele círculo, daquele capital. Então, tem acesso a todo esse consumo, toda essa fonte de consumo. Então, nossa sociedade agora está enraizada nisso. O mantra do consumo está acima de outras coisas que traz. E aí nós voltamos lá à sociedade cubana, quanto que deve sofrer com isso o tempo todo, né? A gente olha de longe, mas como esses caras devem sofrer o tempo todo. Que eles têm que consumir, eles não estão consumindo, que eles são felizes conversando um com o outro, entrando na casa um do outro, passando o dia trocando ideias. Isso não é importante. O importante é consumir. E eles não estão consumindo. Né? Até quando eles vão aguentar isso, né? Até quando? Já estão aguentando um bom tempo. Quanto tempo? 50 anos já aguentando isso? Né? Então, até quando 60. Eles vão aguentar? 60. E aí ele vai falar um pouquinho da função nós da educação física tivemos muito esse papel, né? Da função daqueles episódios de tirar um pouquinho a pessoa daquele aspecto muito que está trabalhando de muito e trazer aquelas partes da felicidade, o carnaval, o futebol. Então vamos fazer esse povo esquecer um pouquinho, vamos dar um pouco de alegria. Então ele fala da função do carnaval. Uma das funções do carnaval é fazer a terapia do status quo claudicante, em seu papel de uma espécie de válvula de escape. Os carnavais permitem alívio periódico de ressentimentos contidos com o que possa atualmente pôr arena pública e seu impacto com as capacidades individuais, e assim permitir que os participantes retornem à rotina cotidiana enfadonha e paralisante, com reservas renovadas de capacidade de persistência.
Nós discutíamos muito isso na educação física, né? Nosso papel lá do final de semana, no clube, de fazer o cara, olha, agora você volta com a sua energia renovada para segunda-feira, você está firme no trabalho de novo, né? Para tirar toda aquela tristeza daquele trabalho tão triste, de você não ter sentido nenhum com aquele trabalho, que o Charlie Chaplin faz muito lá, né? Aquela crônica dele rodando o parafuso, que lá é, né? Aquela coisa chata daquele parafuso. Então, esqueça esse parafuso que você rodou a semana toda. Vamos se recuperar mentalmente, porque segunda tem mais. Então, ele trabalha isso nessa parte do texto que está na página 82. 97. 97 também Meu está tá na 97. 82. Mas tudo bem. E aí ele vai falar do neoliberalismo mesmo, como prospera no mal líquido, né? Na página 84 aqui para mim. Na página 84, não sei. Ele fala da fábula das abelhas, né? Isso. Mas eu vou pegar a parte quando ele fala do Thomas Hobbes lá. Isso leva a uma forma de governo que, pelo menos desde Thomas Hobbes, tem sido como não mais possível. Um governo que não é legitimado por prometer proteção e segurança. Ao contrário da antiga regra de dominação que exige obediência em troca de proteção, o governo neoliberal atua basicamente por meio da insegurança social, promovendo um mínimo de garantias e simultaneamente aumentando a estabilidade. Então é importante ser instável. Nesse governo é importante ter estabilidade, nesse tipo de governo. No curso do processo, desmontar e remodelar o estado de bem-estar social e os direitos a eles associados estabelece uma forma de governo baseada na insegurança possível, promovida a se proclamar por uma suposta ausência de alternativas, aquela ausência que nós falamos lá no início. Então, esse governo, essa proposta neoliberal é ser instável mesmo. É ser o tempo todo ser instável. Você não tem segurança. Então, se proteja, trabalhe certinho, porque você não tem segurança. Se você cair daí, para onde você vai? Então, se proteja o máximo possível. E se proteja como? Individualmente. Então, as garantias coletivas e aí os sindicatos cada vez mais diluídos, porque a visão individual está acima do coletivo e sindicato é coletivo, né? É coletividade, então vai se destruindo todas essas coletividades conforme que a individualidade, olha, eu vou dar conta pela minha individualidade, tem que dar conta, porque a instabilidade está aí. Querem falar alguma coisa? Eu não sei se a gente comentou isso na semana passada, não sei se eu tinha falado alguma coisa sobre isso, mas a ideia de que como a gente está incorporando uma cultura americana empresarial, que nos Estados Unidos o teu horário de trabalho é das 8 às 5, só que às 5 você não levanta e vai embora. O cara que levanta e vai embora, ele é mal visto por todo mundo. Então, você vê que aqui no Brasil, no tempo que eu batia cartão, né, enfim, eu era bancário, a gente não via a hora. 10 minutos antes você já guardava tudo lá e 5 minutos antes tinha uma fila na frente do ponto para bater o ponto ali no cartão, né? A gente, como professor, também é diferente. Lá, agora na faculdade, a gente tem que sair 10 para as 10. E é coisa engraçada, Fábio, eu já fui expulso de 3 campos, de 3 blocos, do bloco D, do bloco A e do bloco C. Por quê? Porque os caras têm que bater cartão 10 horas da noite. O pessoal que fecha a sala de aula, que guarda os equipamentos, eles têm que bater cartão. O audiovisual. Eles têm que bater o cartão 10 horas da noite. A primeira vez que me aconteceu, eu estava no bloco D e eu ali mexendo em coisa ainda. O cara entrou e falou assim: professor, eu preciso fechar, não posso ficar aqui e tal. E, tá bom, estou fechando aqui. Mas eu falei que esse foi o primeiro, mas não foi. O primeiro foi no bloco A, quando, não sei se você lembra do Leandro e do... Era o Leandro e o... Esqueci o nome do outro, fica com o Leandro lá. Esqueci. Os caras me tiraram, entraram na sala, eu tive que sair com o computador ligado, assim, eu fui saindo da sala, porque eles tinham que fechar. Porque senão, se eles batem o cartão depois, eles tomam dura do chefe, porque
gera, sei lá, hora extra, não sei, os caras não querem processo de jeito nenhum. Mas, no campo privado, principalmente essas startups que estão lidando com jovens de uma certa elite e tal, não sei o quê, cara, não tem hora de sair, não. Está começando, essa cultura está começando. Eu não sei se vocês viram recentemente uma entrevista de um podcast, que eu só vi essa parte. O cara falando mal da esquerda, que é tudo vagabundo, que o negócio é trabalhar, que ele ficou rico graças ao trabalho, que ele trabalha muito, os funcionários dele trabalham muito. E aí o cara pergunta para ele: tem trabalho remoto? Não, remoto só de sábado e domingo, lá da casa dele, se ele quiser. Mas não dá para você ganhar nada se você não trabalhar pelo menos 60 horas por semana. Esse cara, o Ministério Público entrou com um processo contra esse cara aí, investigando as relações de trabalho que ele tem. Tá? Mas esse cara é só um desses caras que estão criando essa cultura, que estão difundindo, fazendo circular essas ideias nos meios. Né? Esses primo rico, esses caras que falam de dinheiro e de não sei o quê, e esses caras vão contaminando, né? Os meninos, as meninas aí que estão querendo ganhar a vida, tal, e essa coisa que é comum nos Estados Unidos aqui começa a ficar também. Só uma pequena reflexão disso aí. Eu vi uma história, não sei se é verdade, né? Por conta de cultura americana, não tenho tanta informação. Mas falam que o lanche dele, que é o brunch, você sai para tomar um brunch, é para você comer um lanchinho rápido, né? A gente não tem aquela cultura de 1 hora do almoço. A gente tem, né? 1 hora para se almoçar, de boa, aquela coisa toda, né? É o 20 minutos, 30 minutos, é o lanche, é o pão com pasta de amendoim, geleia e um copo de café e vambora, né? E como alguns discursos que são validados apenas, não tem validade científica nenhuma, né? Ou convencimento científico nenhum, elas vão se incorporando, né? Então, dentro dessa lógica estadunidense, o café da manhã ele virou uma estrela de como que a indústria do alimento ela pode cooptar, né? Então, muita propaganda em cima do café da manhã ela foi feita. É o açuqueiro Kellogg's, é o ovo com não sei o quê, é Com aquele bacon. lanchão, é bacon, aquele suco, aquela garrafona de suco de 5 litros, assim, e o discurso utilizado para se vender, né, produtos do café da manhã, porque ali o americano tem um pouquinho mais de tempo para comer, né? O resto é fast food, vambora, 10 minutos, 15 minutos ali de lanche e toca pau, né, pro trabalho, né? Então, não sei se é verdade, né, mas assim, como a gente tem muito contato com cultura americana, de cultura pop, pode fazer sentido, né? E outra Sim. reflexão ali que eu acho que é interessante, estava lendo um livro difícil pra cacete, que é aquele do... Ai, cara, eu perdi aqui o nome, hein? Que fala de estratégia de cooptação do sono. Ele fala que o capitalismo, é a única Não coisinha é que ele o conseguiu. 24/7, não? É isso aí. 24/7. Eu tenho o livro, é muito bom. Muito bom, muito bom. É bem cheio de informação, a loucura, né? Não dá para ser livro de cabeceira, não, que negócio. Porque, aí isso já era, né? Porque é interessante isso, né? As maneiras que o capitalismo vai tentando pegar a única coisinha que ele não consegue, né? Que é alterar o nosso sono. Ou até agora ainda não conseguiu, né? Que é fazer a gente parar de dormir, aquele trabalhador que tá 24 horas disponível. Mas algumas coisas são interessantes, acho que para refletir, né? Mas eu acho que já conseguiu capturar, viu, Fábio? Alguma parte já. Alguma parte Mas, já. mas não do ponto de vista da nossa produção, mas do nosso consumo. Sim. Né? De você vai deitar e você fica ali na série, você fica, enfim. Então, um ponto que eu ia colocar é que a gente perdeu. Repara só que loucura. A gente perdeu a capacidade de sonhar. A gente não sonha mais. Ora, por que a gente não sonha mais? Ou quando sonha é aquele bagulho pesadelo, uma coisa muito marcante, né? Porque provavelmente a gente não tem mais aquele sono, né, de descanso e tudo mais. Isso começou a se ficar reduzido.
Então, geralmente, a gente acorda, eu sou assim, eu acordo na loucura, com 2 tapas na cara, tomando um café, vambora. Ué, o que eu sonhei? Sei lá, não lembro mais de nada, né? Então, não tive nem tempo daquele descanso, né? E entra nessa estratégia de consumo que você colocou. Você vai dormindo cada vez mais tarde, porque eu cheguei em casa, eu não vou descansar. Tem que assistir um vídeo do Primo Rico que ele está ensinando a investimento fera. E eu fico lá vendo até altas horas. Ou tem que consumir um seriado Netflix, que tá no hype, tá todo mundo trocando ideia sobre, e eu não posso ficar fora da bolha. Ou entrar no Instagram, dar uma curtidinha nas fotos que estão colocando lá sobre um determinado assunto, senão eu vou me sentir deslocado dentro dessa bolha de consumo de redes sociais e tudo mais. Se a gente voltar no tempo. O Siddhartha Ribeiro, no Oráculo do Sonho, ele diz: o capitalismo é capaz de roubar tudo do ser humano, até o sonho. Então, olha só, né? Tudo que foi construído primeiro foi sonhado antes. Então, se a gente parar de sonhar, é tudo que o capitalismo quer, né? Então, é um pouco disso, né? Ele já fala disso. Ele tá roubando tudo da gente, vai roubar até o sonho da gente, até o poder de sonhar. Não, esse ele já roubou faz muito tempo, né? O que ele está roubando agora é o sono. É o sono. Né? É o sono que, se a gente voltar no tempo, o mundo fechava 10 horas da noite. 10 horas da noite era a última novela da Rede Globo nos anos 70. Eram as novelas mais pesadas, era para a novela das 10. Acabou a novela, desliga a TV, vai todo mundo para a cama, porque no dia seguinte todo mundo levanta cedo e vai trabalhar. E nem tinha programação de TV, lembra? Não, não tinha. Não tinha. Tela colorida, aquele barulho chato. Sim. Encerramos a nossa programação, voltaremos amanhã a partir das 8 horas. Nem 8 horas, na verdade, quando eu era criança, não tinha nem TV de manhã. A TV começava no final da manhã, tipo meio-dia, assim. Né? De manhã você não tinha programação. Então a programação era tarde e noite. Né? Hoje não, hoje virou tudo 24 horas. Né? Meu horário normal de dormir é entre 2 e 3 horas da manhã. E eu fico vendo TV, fico lendo. Né? Aí, no dia que eu tenho aula de manhã lá, é uma tristeza, né? Porque eu vou com sono super debilitado e ainda tem que chegar em casa, preparar as coisas, fazer almoço, alguma coisa assim, e ainda voltar à noite para trabalhar. Não é fácil. Mas nos outros dias, pelo menos eu, em geral, durmo até tarde. E aí, meninos, para terminar, lá na página 85, que ele está terminando esse capítulo, e aí se a gente tiver oportunidade para frente, como a gente teve no estudo, eu me proponho a fazer as outras partes do livro, que eu acho que esse livro a gente tem que, na minha opinião, a gente tem que terminar ele. Ele é muito interessante. O Bauman trabalha com muitos conceitos que a gente está trabalhando aqui no nosso coletivo, no nosso grupo, no nosso dia a dia, né? Mas vou terminar aqui na página 85, quando ele fala que o Estado limita cada vez mais o discurso e prática de salvaguarda policial e militar, o que, por sua vez, opera mais sob controle disciplinar e técnicas de vigilância. Quanto mais se minimizam as salvaguardas sociais e quanto mais cresce a precarização, mais trava uma batalha para maximizar a segurança doméstica. Então, olha só, aquilo que nós discutimos lá. Então, cada vez tem menos segurança. Então, o que eu faço? Eu aumento câmera. Eu aumento segurança em casa. Eu aumento cachorro. Eu aumento isso. Porque aí eu vou sempre trazendo algumas coisas que é para só minimizar aquilo que não é tratado lá, que é a causa. Né? Que é a causa que são as diferenças sociais. E aí, para terminar mesmo, no último parágrafo, ele coloca: em suma, as pré-condições para a atual liquidez do mal, a ubiquidade dos vasos capilares que o conduzem e a densidade da sua rede estão intimamente relacionados à atual normatização promovida pelo governo da insegurança social existencial. Há uma sensação de precariedade devastadora no trabalho, em questões financeiras e na cultura de maneira geral. A destruição que nós estamos falando o tempo todo. Um sentimento de estar suspenso que parece ser uma lei da natureza, que não é algo produzido pelo homem.
Então, é lei natural. Agora, natural, o texto é assim. Ele prosseguiu afirmando de modo profundamente convincente que esse estado de insegurança, que se aproveita de nossos medos e desejos mais profundos, tal como a neurose utiliza, distorce o inconsciente. É artificialmente mantido enquanto é apresentado como inevitável, apenas um fato da vida. Em tais condições, até a mera tarefa de manter flutuando exige um individualismo do tipo nade ou afunde. Então, é aquele individualismo que nós estamos falando o tempo todo. Se você não nadar, meu irmão, você vai afundar. Evidentemente, interesses políticos e comerciais são extremamente ávidos por extrair benefício dessas condições. Uma submissão quase total do tempo e da energia de uma pessoa. De fato, a quase totalidade de seus objetivos de vida pode ser adostada, tornada sedutora e oferecida para consumo, sendo apresentada como um ato de libertação total. Esse é o término do livro aqui, é o término desse capítulo que que nós estudamos aqui. Você vê interessante aí como você cria no mundo uma instabilidade, uma insegurança que são naturais. O Estado vai abandonando as pessoas ao seu destino. E óbvio que isso tem impacto na insegurança das elites, né? Porque você está aumentando a miséria, você está criando condições para que o crime se organize, enfim, e põe em risco as conquistas dessas elites, das elites e das elites da classe trabalhadora. Aquele cara que faz parte de uma elite, que tem, enfim, tem uma boa casa, tem carro, tem não sei o quê, mas ele é um empregado. Ele é um empregado que, se ele tomar um pé na bunda, a vida vira de ponta cabeça, né? Então, você cria uma instabilidade geral, a violência se expande como resultado dessa destruição do eu, do indivíduo, né? Então, você tem uma explosão da violência doméstica e da violência social, e aí aparece o quê? O discurso da segurança pública. O discurso, e qual é a ação prática? Aumentar o efetivo, tirar a câmera, matar vagabundo, enfim. E a população só entende quando morre um dos seus, né? Quando morre uma criança dela, aí ela entende. Fora disso, porque ela não está achando, quando o cara fala lá, nós precisamos acabar com os bandidos, a pessoa que mora numa favela, ela está falando assim, graças a Deus vão acabar com os bandidos aqui. Porque ela está pensando naquele bandido seu, aquele bandido que roubou o celular na porta da casa dela. Ela está pensando que a polícia vai identificar quem são esses caras e vai prender todos esses caras. Ela não sabe que parte da polícia faz parte desse jogo. Eu fui agora mudar... O meu filho estava com o carro e pegaram o carro com pneu careca. Que agora o pneu careca, eu não sabia disso, as fábricas são obrigadas a criar uma borrachinha na fissura do pneu. Eles colocam uma borrachinha que, quando o pneu chegar na altura daquela borrachinha, ele está careca. Então, é outra definição de careca. Pneu careca nos anos 70, nos anos 80, era pneu careca. Agora não. Agora ele ainda tem uma vida, só que se a polícia pegar, ela prende. Quando eu trabalhava em Jundiaí, teve um dia que, com a minha moto, me pegaram e o cara julgou que o meu pneu estava careca, ele apreendeu meu documento, eu saí com a moto, troquei o pneu e fui no distrito onde ele me encaminhou mostrar, o cara viu que eu tinha trocado, me devolveu o documento e beleza. Sabe qual é o procedimento agora? Apreendem o carro. Aqui em Guarulhos tem 4 pátios conveniados com o Detran. O meu carro foi parado aqui a 800 metros de onde eu estou. O cara botou no documento que ia para o pátio Guarulhos, eu não sabia qual dos pátios ainda. Aí, eles não sabem informar, que você tem que ir atrás de um monte de lugar para descobrir como é que você safa dessa aí. Aí tá, você tem que montar um processo via site e mandar para o Detran. Nossa. Aí
Aí descobrimos que o nosso carro tinha sido levado para São Bernardo do Campo, 42 quilômetros daqui da minha casa. Tem um pátio aqui a 3 quilômetros da minha casa. 42 quilômetros. Eu fui lá, meu filho me ligou, eu fui lá. Porque eu falei, não, mas não faz sentido apreender o carro. Porque eu preciso trocar o pneu. Como é que eu vou trocar o pneu se você vai apreender o carro? Não, nós vamos aprender, aí você vai tirar o carro. E aí leva para uma vistoria. Aí chegamos... metade de novo, aí aprende e volta de novo. Aí chegamos lá em São Bernardo. Um lugar, tudo feito de... Como é que chama aquelas escolas de lata? Como é que é o nome daquilo? Escola de lata, a gente chama escola de lata. Não, mas tem um... Container. Container. Tudo de container. Você não via ninguém, você não via nada. Você chegava num guichê com o vidro cheio de coisa assim, para você não conseguir identificar bem quem está lá dentro. O Detran mandou um negócio. A gente ia pagar 380 pau de guincho e acho que 70, 80 reais por dia que ficasse no pátio. Nossa! Chegamos lá, os caras dobraram o preço do guincho. O guincho foi para 700 e não sei quanto. Ó, nós ficamos ali, eu e a Alessandra ficamos ali uma meia hora, talvez. Passou por ali umas 7 pessoas. Ninguém pagou menos de R$1.000. Nós pagamos 1.050 e pouco, alguma coisa assim. Alguns não tinham aquele dinheiro, porque o cara juntou o dinheiro da família para ir lá para pagar aqueles 700 e pouco, que virou R$1.000 por conta dessa dobra do preço. Ah, como assim? Está aqui no documento do Detran. Aí o que eles diziam? Ah, mas o Detran não sabe, aqui é privado, não sei o quê. Gente, como é que a polícia militar faz um trabalho como esse? A troco de quê? Que ela aprisiona o teu carro, apreende o teu carro, para você ir buscá-lo em outra cidade, criar uma dívida de R$1.000. Cara, é óbvio que tem gente envolvida nisso, né? É óbvio, né? Não sei se é porque é ano de eleição, não sei se esse dinheiro está indo para alimentar a campanha de eleição, enfim, ou é só para alimentar a corrupção, porque é um absurdo. Eu quero até fazer esse relato para o ICL ou para a Globo, para esses caras investigarem, porque virou um caça-níquel mesmo. O cara vai lá, apreende, eu estou brincando, chamando de operação pneu careca. Quando eu fui fazer a vistoria, o cara falou assim, nossa, o que está pintando aqui é só pneu careca. Então, e o meu filho que estava dentro, ele escutou, o cara fez o bafômetro, aí deu ok, sem nada, aí um guarda falou para o outro, vê se você acha alguma coisa aí. Então, esses caras devem ter meta, né? Precisa guinchar, nós precisamos guinchar. A gente precisa arrumar alguma coisa para guinchar esse carro. Impressionante. Então, essa coisa da segurança fica essa ideia, né? Imagina lá, para uma pessoa que não tem muita noção da luta de classes, do papel das forças policiais, né? Quando ele ouve alguém dizendo assim, não, nós precisamos acabar com essa bandidagem. Ele está achando assim, porra, eu tenho um vizinho aqui, bicho, que, eles vão pegar esse cara. Ele não sabe que a vida não é assim. Ele não sabe o quanto esses setores públicos estão envolvidos na corrupção. Se estão e o quanto estão. Mas o cara fica seduzido por esse discurso. Esse discurso é brabo. E, Cacau, só uma reflexão rápida aqui também. Eu não fiz a leitura totalidade do texto, então o Alisson me ajuda aí se eu falar alguma imprecisão. Mas a partir dessa ideia do mal líquido, né, que você não tem aquela identificação daquilo que é daquele mal, né, as coisas estão muito diluídas, é interessante você criar personificar o mal, né? Então a ideia do bandido, a ideia do crime e tudo mais, ela é muito circulante a partir, por exemplo, alguém falou do programa de TV à tarde aí, acho que foi o próprio Alisson falou, pô, liga aí, você vai ver, né, como que estão circulando, quem que é o crime, né? Então coloca ali, vamos acabar com o crime, que não sei o que lá.
gente, estão se personificando quem que é o crime, né? Que geralmente é o jovem, negro, da periferia, lá, né? E esquece que e as outras questões que estão ali relacionadas a, né, as violências que a própria classe trabalhadora sofre, como a que a Cacau colocou, ou mesmo os constrangimentos cotidianos de transporte público, deslocamentos, atendimento de serviços públicos, como saúde e tudo mais, elas são diluídas, elas não se tornam ali um problema assim que a gente tem que discutir enquanto que ali também existe crime, ali também pode existir sei lá, um processo criminoso que está sucateando o nosso sistema ali de saúde, por exemplo. Sim. Legal, rapaziada. Acho que foi bacana, conseguimos dar conta. Vamos marcar a próxima, então? Vamos Vamos ver lá. aqui. Hoje é 14 de setembro. 12 de outubro é feriado. 19 de outubro? Pode ser. Para mim, pode ser. Tá. (19/10). Beleza, então? Beleza, Fabião, João. Valeu. Fabião, foi ótimo você retornar, hein? Bom, hein, Fábio? Pô, venha sempre aí. Valeu, pessoal. Vou tentar mais assíduo, ficar ali mais também assíduo com as leituras. Infelizmente tive problemas que eu tive que resolver. Agora as coisas tendem a estabilizar. Eu sei que a sua vida não deve estar fácil, porque fazendo psicologia à noite, estudando de manhã, trabalhando de manhã e à tarde, É tá duro. punk, né? E outras cositas más que acontecem na vida, também tive que resolver. Mas estamos aí. Com Beleza. ideias. Alguém falou de sonhos, estou com ideias aí de futuro aí, então acho que dá para encarar. Esse grupo aqui não pode deixar o capitalismo destruir sonhos, certo? Isso aí, é isso aí. Valeu então, gente. Então, Valeu, bom obrigado. final de semana para vocês. Valeu, Obrigado obrigado aí. Valeu, Edivan. Edivan, Valeu. estamos aí na torcida, hein? A torcida, hein, Ivan? Valeu. Se dê tudo certo. Obrigado. Valeu, Um abraço abraço. para você. Tchau. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau.